pátiozinho já está quase composto, já tem algumas paredes pintadas, mas a fachada principal da casa ainda está por decidir. Não sei se vocês se lembram, mas eu queria muito ter deixado o tijolo à vista, porque quando começamos a tirar o reboco antigo, a parede era composta por um tijolo lindíssimo e que eu queria mesmo muito manter, porque dava aqui um ar incrível nesta casa. Mas não é possível, porque ao retirarmos o reboco, o cimento estava muito podre e mesmo o próprio tijolo, que é de barro, estava-se a desfazer e eu iria correr um grande risco se o mantivesse, porque eu não iria conseguir garantir a estanquicidade das juntas e podia-me infiltrar água e não é só isso, ia criar uma grande ponte térmica, porque é uma parede simples, não tem qualquer isolamento e mesmo fazendo um isolamento pelo interior eu não ia conseguir garantir uma boa eficiência térmica e por vezes a parte funcional fala mais alto que a parte estética e aqui a solução foi mesmo pôr de lado a questão do tijolo e vamos lá então partir para uma solução que seja mais eficiente e me garanta um melhor comportamento térmico no interior. E, neste caso, a melhor solução que eu tinha era o sistema ETICS. Para quem não conhece, o sistema ETICS é um isolamento que se faz pelo exterior, é aquele que me confere um melhor comportamento térmico, porque vai-me evitar muitas pontes térmicas e vai-me fazer quase uma capa à volta da casa. Uma vez que eu me decidi pelo sistema ETICS, agora era importante eu escolher a marca que iria aplicar. Há muita oferta no mercado, eu não vos sei dizer qual é a melhor marca, mas aquela que eu gosto mais de trabalhar e que já conheço há muitos anos é a Weber da Saint-Gobain. A Weber para mim tem uma vantagem, porque eles dão muita assistência aos arquitetos e às equipas de obra, ajudam-nos nas soluções e para além de darem este apoio aos ateliês e aos profissionais, também recomendo equipas de aplicação especializadas que frequentam formação certificada disponibilizada pela Weber. Isso para mim acaba por ser uma garantia, porque sei que vou ficar com um sistema bem aplicado e que se acontecer qualquer coisa eles estão cá para assumir. Isso para mim é mesmo muito importante. Então, dentro do sistema ETICS da Weber há muitas soluções de isolamento e às vezes é mesmo importante percebermos qual é o mais indicado para determinado caso, porque como temos muita oferta de isolamentos, há uns que são mais indicados para determinada situação, outros para outra e aqui é que eu conto sempre com a ajuda da Weber para me ajudar a indicar qual é o mais indicado e até fazer uma visita à obra e mediante as minhas necessidades eles ajudam com a solução que eles mais recomendam e aqui foi assim. Eu estava meio confusa, não sabia o que havia de escolher porque lá está, a oferta é muita e então a Weber trouxe-me um kit até para eu depois mostrar aos meus clientes e explicar um bocadinho melhor do sistema ETICS porque ainda é um bocadinho complexo. Há muitas soluções e então eu não vos vou aqui também fazer uma explicação muito extensa, é só assim um bocadinho das vantagens e desvantagens das soluções e também para vos ajudar um bocadinho nesse sentido. Então, vamos começar pelo APS, que é aquele mais conhecido e que vocês provavelmente veem mais nas fachadas, que é o esferovite, na realidade. É o mais utilizado talvez pelo seu preço, porque ele tem um preço mais acessível de todas as soluções. Também é muito mais fácil de aplicar, porque a fachada não tem que estar totalmente nivelada, porque depois dá para acertar depois de aplicado. E pronto, acaba por ser mais económico e mais rápido na montagem. Contudo, tem algumas desvantagens que é, por exemplo, a questão do ignífuga, porque não é resistente ao fogo, como é, por exemplo, uma lã mineral. Depois temos as lãs minerais, que são feitas, por exemplo, a lã de vidro é feita através de vidro reciclado e a lã de rocha é feita através do basalto. São resistentes ao fogo e a nível de comportamento térmico e acústico têm um melhor comportamento do que, por exemplo, o EPS. E depois temos a cortiça, também é utilizada, por ser um material natural, contudo tem um preço um bocadinho mais elevado. A nível de comportamento térmico e acústico também tem valores muito interessantes para uma solução de isolamento. Ainda há o reboco projetado. Este reboco tem uma propriedade também isolante e que, por exemplo, em obras de grande dimensão acaba por ser uma solução que a nível de tempo de obra é muito mais vantajoso. A opção que eu escolhi para este caso, e depois de falar muito com a Weber, eles fazerem muitas visitas à obra e percebermos qual era o mais indicado, acabei por escolher a lã de vidro, na espessura de 6 cm, porque a lã de vidro era feita através de materiais recicláveis, para além de que as lãs minerais são muito mais permeáveis ao vapor e faz com que a casa seja muito mais respirável. Isso deixou-me mais confortável, porque eu conseguia garantir um comportamento térmico bom, mas ao mesmo tempo a casa respirava. A lã de vidro e a lã de rocha, elas são bastante similares,
mas a lã de vidro tem um comportamento acústico um bocadinho melhor que a lã de rocha. E como o preço também não era muito diferente, então optei por a lã de vidro. Uma vez que escolhi a lã mineral, eu tinha que ter a superfície toda regularizada, então eu tive que retirar todo o reboco existente, que estava estragado, e fazer um reboco novo, todo nivelado, para depois sim aplicarmos então a lã mineral. Outro ponto que me deixou aqui um bocadinho indecisa foi o facto de eu querer manter aquelas saliências que tinha sobre a janela e o parapeito também por baixo da janela. Não me imaginava agora de repente ficar ali com a fachada toda lisa, acho que ia perder muito a identidade da casa. E conseguimos garantir isso com uma placa de maior espessura e fazer então estas saliências, e depois com a massa quase nem se vai notar e vai ficar perfeito. Uma vez que a casa também tem muita umidade ascendente e vai levar todo um rodapé à volta pelo exterior, a Weber recomendou-me colocarmos uma faixa primeiro de EPS antes de começarmos com a lã mineral, porque a lã mineral não convém estar em contacto com a água e assim conseguimos garantir uma durabilidade maior do sistema, ficando com este rodapé EPS por baixo e depois por cima assim começávamos com a lã mineral. Para além desta solução, vamos ainda isolar toda a junta entre a fachada e o pavimento. O pavimento vai levar cerâmico e a fachada do sistema é Tix, mas antes de fazermos a aplicação tanto de um como do outro, vamos isolar com o material da Weber, isolante, que me vai garantir então que também não haja aqui nenhuma passagem na união destes dois materiais. Então, o isolamento escolhido, agora ainda falta escolher mais uma coisa, eu sei, isto não é assim tão fácil, por isso é que eu estou também a explicar um bocadinho o que é o sistema Tix. Depois temos que escolher um acabamento, porque a Weber também tem vários acabamentos que se vão adaptar a cada tipo de projeto. A Weber tem o Weber Plage Decor e mesmo dentro deste Weber Plage Decor tem vários acabamentos de grão. Tem o grão fino, o grão médio e um grão assim mais regular. Posso já adiantar que o acabamento que eu escolhi não foi aquele que eu mais gosto, porque eu adoro o acabamento que a Weber tem, que é o Weber Rev Pasta com o acabamento fininho. É um acabamento que fica quase como o estuque interior das casas, fica mesmo paredes lisinhas e eu gosto muito de ver isso no exterior. Contudo, neste caso, como estávamos a falar de uma reabilitação e numa casa antiga, com muitos anos, eu acho que ficava giro manter na mesma aquele aspecto areado que é o tradicional, que nós todos conhecemos, não é? Depois, tem uma grande vantagem, que é o Weber Plage Decor Plus. A nível de ele vem já afinado com a cor, vocês não têm depois que se preocuparem ainda de ter que pintar a fachada, porque o sistema Tix fica acabado com a cor que vocês pretendem. E tem uma grande vantagem, que é refletir grande parte da realização UV, o que vos permite ter, por exemplo, uma fachada de cor escura, preta, e esta não vai danificar a cor com tanta facilidade. Mesmo sendo uma fachada virada a sul, quando está muito em contacto com o sol, vai-vos durar muito mais anos do que se fosse simplesmente uma pintura. Logo, não tem que pintar tão rapidamente a casa, o que para mim acaba por ser claramente uma grande vantagem no sistema Tix. E agora que já vos expliquei um pouco sobre o sistema Tix, vou mostrar-vos como foi aplicado. Como escolhemos a lã de vidro, é muito importante que a superfície esteja completamente nivelada para garantir que no resultado final não se note qualquer imperfeição. Neste caso, começamos com o EPS para proteger o rodapé de toda a casa da umidade ascendente e depois começamos então com a aplicação das placas de lã de vidro. Antes de colocar as placas, é importante retificar as medidas e fazer os cortes necessários. A cola deve ser aplicada sempre na placa em vez na parede, porque os resultados de aderência são muito superiores. Muito importante, junto às janelas não é aconselhável deixar juntas nos cantos porque corremos o risco de fissurar. Então, o ideal é recortar a placa em L com o desenho da janela e fazer assim um cano sem interrupções. Fizemos então as saliências das janelas para replicar as que existiam com placas de EPS na espessura de 12 cm. Com as placas coladas, partimos para a colocação dos perfis e acessórios.
Começando com o perfil de esquina, que irá reforçar as arestas que por norma são zonas mais frágeis, por serem mais suscetíveis ao impacto. Aplicamos também os perfis de pingadeira, que coloca sempre que temos avançadas, que é o caso das saliências das janelas. Este perfil é muito importante porque vai evitar que a água recue e escorre pela parede. De seguida, aplicamos as buchas de fixação na zona das juntas e no meio da placa. Certificar que ficam bem encaixadas para que depois não se note no barramento final. Após toda esta preparação, fazemos então um dos passos mais importantes do sistema ETICS, o barramento geral, armado com rede de fibra de vidro. Primeiro faz-se um barramento geral e só depois colocamos a rede. Nunca colocar a rede sem este barramento geral. Depois, ao aplicar a rede, ter atenção para que ela sobreponha cerca de 10 cm e fique bem esticada. Depois da rede aplicada e o barramento anterior estar minimamente seco, faz-se então o segundo barramento, que irá incorporar toda a rede. Não menciono o tempo de secagem de cada passo, porque depende muito do local e também das condições climatéricas. Depois do barramento secar, lixar e aplicar então o primário. E assim está tudo pronto para o acabamento final, com o Weber Plus Decor Plus na cor branca. Com uma talocha faz-se uma camada uniforme e fica assim o sistema ETICS finalizado. Aproveitando, estamos a falar no isolamento das paredes, também é muito importante e sempre que possível isolarmos a cobertura. Neste caso nós não mudamos o telhado, ficou tudo igual porque ele estava em bom estado e a estrutura também, mas temos um sótão que não é habitável, ou seja, não é transitável. Portanto, como só vamos lá colocar o termoacumulador para aquecimento das águas, não há qualquer problema de fazermos o isolamento na laje. O isolamento que utilizamos neste caso foi o rolo de vidro de 10 cm da Saint-Gobain Isover. Para quem não tem a possibilidade de fazer este isolamento pela laje, ou seja, no pavimento, porque tem, por exemplo, um sótão que é transitável, podem fazê-lo pela cobertura. Se tiverem a telha à vista, é só colocar o isolamento e fazer uma estrutura falsa, ou com barrotes de madeira, ou com estrutura metálica, por exemplo, de gesso cartonado, e fazem depois um teto falso, podem vestir com o gesso cartonado, ou então com placas USB, por exemplo, ou com lambrim. Há várias soluções, mas que é mesmo muito importante ter uma cobertura isolada, porque vocês não imaginam a quantidade de energia que se perde pela cobertura de uma casa.